Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez para mais um estudo bíblico. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo nesse momento, por favor. Pai do céu, obrigado porque o Senhor cuida de nós e está conosco. Obrigado por Jesus, o nosso Salvador, Senhor e Mestre. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, aqueles que escolheram viver ao seu lado em Jesus. Obrigado pela condução do Espírito Santo na nossa vida. Obrigado pelo fruto do Espírito, pelos dons. Obrigado porque o Senhor é misericordioso e gracioso. Nessa hora especial, peço que, mais uma vez, a sua graça seja manifestada através da sua palavra e que o Senhor mesmo, no seu Espírito, traduza aquilo que nós precisamos aprender. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa e ele se intitula cristão, mas não frequenta nenhuma igreja já há pelo menos 15 anos, no mínimo. E o tempo todo, conversando comigo, ele me dizendo o quanto que os cristãos, falando eles, vivem um discurso diferente do que a prática mostra sobre eles. E, de novo, ele se intitula um cristão sem igreja, mas toda vez que ele se referia ao cristianismo e aos seguidores de Jesus, ele falava deles. E com muita raiva, com muita ressalva sobre o que significa ser igreja, o que significa ser seguidor de Jesus, ele expunha para mim os seus pensamentos. Hoje eu quero falar sobre hipocrisia, não baseado somente naquilo que esse rapaz conversou comigo, esse homem, mas muito especialmente no que nós estamos dando atenção, o que os nossos ouvidos estão dando atenção. Porque nós temos uma escolha ao longo da nossa jornada com Jesus. Nós podemos ouvir os hipócritas e nós podemos ouvir aqueles que de fato reluzem, brilham em meio à escuridão. Nós podemos dar ouvidos e atenção àqueles que o discurso é um e a prática é outra, ou podemos dar ouvidos e atenção àqueles que o discurso e a prática estão alinhados. E para isso eu quero conversar com você a partir de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu. Jesus, na mesma pegada que ele recebe, ele devolveu. Ok, já que vocês me fizeram uma pergunta, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus respondeu, versículo 3. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse, honra teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Vou ler de novo a parte B do versículo 6 para ficar muito gravado. Você pode até fazer um highlight, um marca-texto aí na sua Bíblia, no seu telefone. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas,
Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Queridos amigos e irmãos, a linha de ser um adorador em espírito e em verdade e um religioso tradicional é muito próxima uma da outra. Se a gente não refletir constantemente sobre o que fazemos, por que fazemos, quando fazemos, se a gente não pensar sobre isso todos os dias, se a gente não internalizar nas nossas orações essa pergunta para Deus e falar para Deus: Senhor, corrige meus caminhos. Senhor Deus, me dá clareza no espírito para que eu possa servir o Senhor de verdade. Senhor Deus, mostra para mim, através da oração, da Bíblia e das pessoas, mostra para mim se há algum caminho mau para que eu possa corrigir. Mostra para mim, Deus, se eu estou seguindo um Deus que eu criei ou se eu estou seguindo você. Mostra para mim. Se a gente não fizer isso constantemente, eu preciso dizer isso para você. A gente corre um risco de ouvir de Jesus o que está no versículo 7. Hipócritas. Hipócritas. Versículo 8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eu acredito seriamente que nós somos pessoas de tradições. Nós somos pessoas de rituais. Nós somos ritualísticos. Se a gente chega num lugar que é a primeira vez, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas se a gente chega num lugar a primeira vez, é a primeira vez onde tem um auditório cheio de cadeiras e esse é um lugar que a gente voltará na semana que vem, acontece que eu gasto muita energia para poder escolher um lugar melhor para mim. E aí escolhi um lugar, sentei aqui no meio. Ótimo. Na semana que vem, quando eu volto, eu não quero gastar de novo essa energia emocional, então eu chego e a primeira coisa que eu faço é procurar aquele lugar que eu sentei semana passada, ou ontem, enfim. E aí, toda semana ou todo dia, isso vai se tornando meu hábito. Isso se tornando meu hábito, se torna a minha tradição. Se eu não questionar por que eu sento naquele lugar daqui a um ano, eu vou achar que aquele lugar é meu, e que aquilo é minha posse, e que aquilo tem tudo a ver com Deus, e que foi Deus que mandou eu fazer aquilo, e que daqui a pouco aquele lugar é um lugar santo. Porque eu não questiono minhas motivações, eu não questiono meu coração, eu não questiono os meus porquês. Nós somos pessoas de tradição e a gente foi ensinado ao longo da nossa vida a orar. Que é importante orar e que a gente precisa orar e precisa conversar com Deus. Ok. Mas você já parou para pensar como tem sido a sua oração? Se a sua oração tem sido mecânica, uma oração obrigatória, repetitiva, sem paixão, sem entrega, sem vida, sem calor, ou com lágrima ou sorriso, não importa, mas se não é de verdade, se é Senhor, obrigado pelo dia, cuida do meu dia amanhã, em nome de Jesus, amém. Ou obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. Se a sua oração é isso não é uma oração mais. Isso se tornou a sua tradição. Então, perceba que o nosso fazer religioso necessariamente não é adoração.
O nosso fazer, igreja, religião, necessariamente não tem a ver com Deus. Mas muitas vezes, de novo, se não questionarmos as motivações, não perguntarmos o porquê fazemos, quando fazemos, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Então aí eu começo a pregar para receber aplauso, tapinha nas costas e elogio. Eu começo a ministrar aqui para vocês nos nossos estudos bíblicos para que você me mande um feedback dizendo que, palavra abençoada, palavra forte, palavra poderosa. Eu começo a fazer para isso, mesmo que seja a palavra que eu esteja ministrando, mesmo que seja a porção da Bíblia que eu esteja conversando, eu sou hipócrita, porque eu não faço por vocês, para vocês ou para Deus. Eu faço pelo tapinha nas costas. Eu faço pelo abraço, pelo aplauso. Percebe como que essa linha é perigosa? De a gente achar que está super adorando a Deus. Mas a verdade, o que estamos vivendo é hipocrisia. Voltando ao exemplo que eu dei no início da nossa conversa, desse rapaz que eu conversei, nós conversamos bastante, foi muito produtivo. E, na verdade, ele escolheu um caminho. Ele escolheu o caminho de viver a vida olhando para a gente que vive dentro de comunidades cristãs, dentro de igrejas, que vivem uma vida dupla. Que é até engraçado voltar a falar disso, mas gente que vive uma atuação no fim de semana, uma atuação no domingo ou na célula, o que seja, e gente que não usa máscaras no trabalho, que é verdadeiramente quem é no trabalho. E claro que você já espera isso, que no domingo essa pessoa é uma santa, querida, fala, ô amado, como eu te amo, vem aqui, querido irmão, eu dou tudo por você, eu dou a minha vida, eu sou generoso, estou aqui para te servir. Mas chega no trabalho, não, se vira para o lado de lá, não, eu estou te pagando, se lasca, você tem que sofrer mesmo, eu te pago pouco, eu sonego os impostos, eu faço as coisas no jeitinho, eu faço porque todo mundo faz. Esse rapaz escolheu esse caminho. E não sei se ele virou a cabeça para olhar para um outro lado que também é verdade. Existem esses que são chamados por Jesus de hipócritas, que pegam inclusive o discurso da Escritura e deturpam para o seu prazer, deturpam o discurso da Escritura, maqueiam o discurso da Escritura, floreiam de um jeito ou escondem parte do discurso da Escritura para que possa estabelecer aquela sua vontade, o seu querer, o seu desejo, o seu domínio sobre os outros. Muitos hipócritas, religiosos tradicionais, eles querem ter domínio sobre as pessoas. São aqueles que falam que aqueles irmãos da igreja são minha propriedade. É engraçado isso, e eu vejo que isso é muito daqui, dos Estados Unidos. Eu via pouco isso no Brasil, mas alguém que se gostou de uma outra igreja e está gostando de viver igreja em outro endereço, vem dizer para mim com muita preocupação, com muito temor, pastor, não fica chateado, porque eu gostei de lá, eu estou indo para lá, mas não é nada contra você, não é nada contra a igreja, como se as pessoas fossem cabeça de gado, irmãos. Eu não sou proprietário de ninguém. A igreja de Jesus Cristo. E igreja local é onde você se identifica com visão. É onde você se identifica como família.
Então, se você não se identificou mais com essa visão, com essa família, em outro lugar você sente Jesus e sente comunidade, você lá vai servir melhor, meu irmão, a minha função é abençoar a sua vida sempre. Sempre aqui, lá, voltando, outro lugar, sempre. As pessoas não são minhas propriedades e também não são de outros pastores e outros líderes. Não são propriedades. Nós precisamos olhar para aquilo que dá esperança para nós. Irmãos, se você virar o rosto, você vai ver que existe um grupo de pessoas que estão alinhados com a palavra de Deus. Existem crentes de verdade que amam a Jesus de todo o coração. Gente que pega o texto bíblico e exaustivamente come da palavra e quer de verdade tentar seguir a palavra. Em humildade, em submissão, em amor. Gente que você vai olhar os seus caminhos e vai ver que não tem discórdia, não tem maledicência. Tem um texto que eu não lembro onde é, mas é no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que tem uma recomendação, se não me engano, ou é Tiago ou é Pedro, dizendo que se alguém levantar um falso testemunho contra você, que as suas obras, que as suas ações façam com que os outros se envergonhem do falso testemunho que levantaram. Porque não vai ser possível comprovar o testemunho dado com a vida correta que está sendo clarificadamente mostrada para os outros. Você tem uma escolha hoje. Na verdade, são dois caminhos que eu queria, duas reflexões que eu queria que ficasse registrado para você. Você pode sim escolher o caminho de olhar para as pessoas onde vivem um discurso diferente da prática. E, meus irmãos, isso não vai acabar. Essas pessoas nunca vão parar de existir, jamais. Elas sempre estarão conosco até o fim dos tempos. Sempre. E o nosso papel é amá-las. Absolutamente. Cuidar delas. Pagar o preço ao lado delas. Você pode escolher ficar olhando para elas e chateado com Deus, com a igreja, com o que quer que seja, para gerar suas desculpas pessoais para não buscar a Deus. Ou você pode virar o seu rosto e ver para um outro grupo de pessoas que de verdade está amando Jesus de todo o coração, seguindo a palavra, olhando para Ele, caminhando com Ele e dando exemplos de vida. A partir disso, se você escolhe esse caminho daqui, de olhar somente para os hipócritas, a sua fé vai enfraquecer, você vai ficar murcho, e daqui a pouco você ou é mais um, como eles, ou morno, apagado. Mas se você vira para o lado de cá, e você anda como um desses que busca a Deus de verdade, mesmo que digam que você é hipócrita, você vai dizer, eu não sou. Pode seguir o que eu estou fazendo. Pode seguir o meu discurso, que está alinhado com a minha prática. O meu desejo para você é que você escolha não o caminho da hipocrisia, mas o caminho da santidade. O caminho do discurso alinhado com a sua prática. Que você não seja como esses, alguns fariseus e mestres da lei, que vindos de Jerusalém perguntaram para Jesus como se Jesus fosse pego pelas perguntas de mestres, de hipócritas. Que você seja um desses que, com a boca e o coração, você adore a Deus. Que você seja um desses que adora de todo o coração o Senhor, não a partir de ensinamentos e regras humanas, mas a partir daquilo que Deus deixou baseado para nós na palavra. Cuidado com quem você ouve. Olhe os frutos. Cuidado com as maledicências que você ouve. Ninguém é forte o suficiente que não é afetado. Cuidado.
cuidado, cuidado. Vire o rosto e olhe para a gente que ama Jesus. E eu recomendo fortemente que você se una a eles, para que você cresça e amadureça. Do lado de cá, você resplandece, dá fruto, você vai viver a colheita de Jesus. Do lado de cá, Jesus vai dizer para você: filho, nunca conheci você. Ah, mas em teu nome eu fiz um monte de coisa. Qual é o seu nome mesmo? Escolha o seu lado, escolha quem você é no reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau.